boa noite, pessoal que está ligado no Surtocast. Neste exato momento, segundo o meu computador, são 8 horas e 34 minutos da noite. E estamos aqui para mais um Surtocast para falar o que melhor de aconteceu nesse mês de fevereiro. Então, estou aqui com meus dois camaradas, companheiros de mesa redonda, e vou chamar eles agora para o nosso destaque inicial. O primeiro é Regis Silva. Regis Silva, boa noite, cara. Qual o seu destaque aí? Boa noite a todos, boa noite aos ouvintes do Surto. Aquilo que dominou o mês foi a notícia da semana passada, né? Questão da exclusão da luta, da indicação da exclusão da luta do programa dos Jogos de 2020, que ninguém esperava, mas esperava a exclusão a indicação do pentáculo, e veio esse duro golpe, esse esporte tão tradicional que agora vai lutar para tentar se manter no programa. Tem maio agora e setembro, mas a gente vai falar mais no decorrer do programa. É isso aí. Isso aí, outro caso realmente foi uma surpresa. Depois a gente vai falar mais para frente, com mais detalhes. E o outro camarada, nossa mesa redonda, é Felipe Andrade. Felipe Andrade, boa noite. Boa noite, amigos da mesa redonda. Boa noite, amigos leitores do Surto Olímpico. Esse mês, além da questão da luta olímpica, tivemos um caso assim fora das pistas, né? Caso de polícia envolvendo Oscar Pistorius, que teria assassinado a namorada com 4 tiros. Uns dizem que o Pistorius teria confundido com algum assaltante, né? Que na África do Sul ainda existem muitos casos de violência, né? De assaltos a residências e tudo mais. E a maioria das pessoas, né? O que as investigações estão apontando, dizem que o Oscar Pistorius teria matado a mulher por ciúmes, né? Mas isso a gente vai esperar a definição da polícia. E além desse caso, a gente vai falar das competições, né? Tivemos, assim, no tênis, por exemplo, de destaque o Brasil Open, que teve a participação do Rafael Nadal. Tivemos o Mundial de Esqui Alpino, na semana passada, terminou, né? Tivemos o Mundial de Ciclismo Pista, que terminou hoje. E também vamos falar do que vem por aí, né? Esses são meus destaques. É isso aí, tem muita coisa para falar. E como aproveitando o gancho que o Felipe deixou, né, acho que é interessante a gente falar logo de início sobre esse caso também, que eu acho que fora do âmbito esportivo também mexeu bastante, que foi o Oscar Pistorius, né? Como disse, a namorada dele foi assassinada, diz que ele foi acidental, né? Mas depois de muito tempo de sentenças para saber se ia definir a fiança ou não, ela foi definida. E pergunto para os meus camaradas, será que vai ter escapatória o Pistorius nisso? Será que vocês acreditam que a justiça sul-africana vai se comprovar essa história de que foi somente um acidente? Eu penso, teve até mesmo ter que analisar o caso que o detetive que estava começando investigando o processo, o caso tinha 7 denúncias de assassinato contra ele. Aí você vê que tem que olhar com cuidado para saber que caminho vai tomar essa investigação. Até o cara foi excluído, bota sobre o nome dele. Eu acho que vai depender muito de como vai proceder o processo, as provas. Eu acho que tem sérios riscos de ser condenado, mas aí se vai ser pra cadeia, que pode pegar até perpétua, ou se ele vai ter serviço comunitário, não sei, vamos esperar pra ver. Não, é verdade isso aí. Realmente esse fato do investigador já tá vários incriminados nas costas, isso aí foi uma bobeada da investigação sul-africana. Felipe, sua opinião aí sobre esse caso aí do Pistorius? A gente vê assim a pessoa, o cara ser um dos ídolos assim do esporte mundial, ser o atleta assim que
praticamente abriu mais um pouco as portas do desporto paralímpico, né? A gente olha assim, fica incrédula quando acontece um crime desse, né? Ver um caso chocante aí do cara supostamente ter assassinado a própria esposa, né? Eu, como não tô lá dentro, assim, não tô lá investigando o caso, é meio complicado dizer, assim, sair botando culpa no Pistorius, inocentando. Eu prefiro realmente olhar as provas da polícia, né? Porque assim, no meu pessoal mesmo, eu prefiro acreditar que o Oscar Pistorius não tenha assassinado a própria namorada por querer, né? Por causa de ciúmes, assim. Não iria estragar uma carreira brilhante, promissora, por causa de um caso desse, né? Aquele podia estar muito, sei lá, alterado. Tem a questão de álcool, né? De substâncias que foram encontradas na casa dele. Isso pode indicar alguma coisa, que não podia estar no estado normal dele. Segundo algumas outras notícias, outras informações, ele poderia ter ingerido anabolizantes, né? E tem casos assim que o anabolizante deixa a pessoa assim de forma alterada e causa um problema chamado fúria dos anabolizantes, né? Que o cara se descontrole e, enfim, pode acontecer de inúmeros casos já de gente que matou pessoas assim por conta dessa tal fúria dos anabolizantes. Mas como a gente também não, se não chegar a citar, não sei se ele, o Stories também é uma pessoa ciumenta, ou eles brigavam muito, e fico com um de vocês, assim, embora eu tenha achado muito estranho, que parece que a versão dele de ter ouvido um barulho estranho, não ter checado o que era e ter atirado já para dentro do banheiro, eu acho que minha opinião, de talvez você tá com uma pessoa e ouve um barulho estranho, a primeira coisa que você acha que você vai averiguar onde tá a outra pessoa, né? Depois de averiguado, você já fica mais preocupado, né? Fica mais alerta. É verdade, né? A pessoa, assim, se ela tá calma, assim, ela pode ainda tentar olhar, buscar, assim, a pessoa, tal, os barulhos estranhos, mas se porventura o Pistorius realmente é inocente na história, ele foi meio precipitado, né? Em tentar exatamente. tirar, ainda mais que envolve vida, né? Tirar a vida de uma pessoa assim dessa forma, sem nem assim pensar, é complicado. Já dá logo 3 tiros, né? Parece que já deu. Foram 4 tiros de cara, assim. Então, sei lá, realmente, como tem todas as teorias. O Pistorius, se realmente cometeu esse crime por motivo passional, ciúme, essas coisas assim, pode ter a vantagem de ser solto pelo simples fato da investigação desse primeiro investigador ter vários problemas já com outros processos nas costas. Isso a defesa, com certeza. Nesse caso eu acho que não tem nada a ver, não. A defesa não. A defesa pode usar. A defesa pode usar isso a favor, né, cara? Deles, as provas não foram bem vistas, bem analisadas, aí chamaram outro e o tempo passa. É complicado. Lógico que a defesa pode se aproveitar e isso pode até favorecer. Realmente, talvez seja difícil nós conseguimos saber o que realmente aconteceu, mas a carreira dele fica manchada nisso já. Engraçado que é mais outro exemplo de superação, né? Um cara sem as pernas, correndo com prótese, conseguiu atingir índice olímpico para disputar os Jogos Olímpicos, né? E chegou inclusive a ficar na semifinal. Foi um fato muito grande, já que ele dominava até o início da Paralimpíada de Londres, ele dominava a prova dele, conseguiu fazer todo aquele... fez história, né? Mas
dessa maneira, assim, com uma, talvez em precipitação mesmo, como o Felipe mesmo falou, é perder tudo isso, assim, tudo que criou é complicado. O caso com certeza deve estar com uma comoção, né? Mas agora ele vai dar uma esfriada, porque acho que 4 de junho, se não me engano, né? Ele vai ser julgado, né? Agora para valer, né? Coisas, tu me corrija se eu estiver errado, Felipe, ele vai responder liberdade, mas ele vai ter que se apresentar 2 vezes por semana, né? E não vai poder viajar para fora do país, né? Só vai poder ficar na África do Sul nesse período todo, né? Só voltando naquela parte que você falou de mais um herói que tenha caído, o Pistorius, até que se prova o contrário, ele ainda não foi pego tomando doping, né? O mas Lance Armstrong foi que confessou, né? Ser acusado de assassinato, por mais que se comprove ou não, fica com a carreira manchada. Você viu, por exemplo, um exemplo clássico americano é o O.J. Simpson, né? Não foi comprovado, acredito, agora torcendo no chutômetro, não foi comprovado que ele sofreu, ele matou mesmo a ex-mulher dele, se não me engano. Mas mesmo assim ele não conseguiu fazer mais nada, entendeu? Ele tinha até uma casa, tinha parado de jogar, fez carreira cinematográfica. Quem não lembra do Corra que a Polícia Vem Aí, ele fazia. Então, depois disso acabou, né? Então fica isso é perigoso, né? Mesmo pode ser que ele seja inocentado, pode ser que ele não tenha tido envolvimento, não queira ter matado a esposa por querer, mas enfim, ele já tá perdendo seus patrocinadores, já tá perdendo tudo que ele tinha, né, na verdade. É nisso que eu quero dizer. Mesmo ele podendo ser inocentado, como a gente não sabe, vai ficar aquela aura de desconfiança em cima dele, talvez ele não consiga mais voltar a ter aquele status de super atleta paralímpico. Verdade, aí o cara pode até voltar a competir, mas vai ficar marcado, né? O matador. Fica mancha na carreira. Exatamente. Não vão ver aquele cara como um exemplo de bom atleta, bom moço, vai ficar só como criminoso. Né? Exatamente. Foi que ele pode ser inocentado, acho que eu tava lendo, acho que até o pai da modelo, né, que faleceu, ele falou, ele pode ser inocentado, mas ele vai ter que conviver com a consciência dele a vida inteira. Então, realmente isso vai acontecer com Pistorius, independente de ser declarado culpado ou inocente disso aí. Mas que a inocência da justiça seja decretada, a culpa sempre vai estar em volta do nome dele. É algo que ele vai ter que carregar para sempre. É verdade. Porque, como a gente estava até comentando antes, pelo fato, a defesa do Pistorius com certeza vai usar o fato do investigador ter sido trocado, ter tido problema, dizer que teve falhas na investigação, para usar isso ao favor. Né? Por isso que a gente chegou a comentar que talvez ele saia como inocente por causa disso. Verdade. Mas enfim, é uma mancha, né? Infelizmente não será mais a mesma carreira do Pistorius, né? Isso aí que praticamente aí deu mais visibilidade ao esporte paralímpico, né? Que ainda não tinha aquele grande ídolo mundial, né? Aí apareceu o Pistorius ganhando todas as medalhas possíveis. E aí, poxa, é ruim, é horrível, é triste. Eu torço sinceramente para que o Pistorius seja inocente, né, no caso. Você lembra até lembro o drama que foi para ele entrar na Olimpíada, né? Ele teve que recorrer ao Tribunal Arbitral do Esporte, várias pesquisas que a Federação de Atletismo não queria permitir que ele entrasse. Com base numa pesquisa, aí ele lutou, foi para o Tribunal Arbitral, ele conseguiu que a IAF aceitasse, ele conseguiu entrar, e agora por um ato ou impensado, ou não sei, a justiça haverá de decidir, ele derruba tudo como se fosse um castelo de cartas. É isso aí.
É um. Realmente, a gente comentou isso, assim, mas eu já não tenho mais nada. Se alguém quiser comentar mais sobre Não, isso. também não tem muito a comentar. Isso é mais para os policiais, para os investigadores. É, eu já disse, dei minha opinião, achei estranho, mas realmente quem pode comprovar, quem tem as provas mesmo, é a investigação. Né? Vamos lá, Verdade. partir o próximo assunto, Brasil Open, já que É, o Brasil Open, né? Agora vamos pro campo esportivo. O Brasil Open que semana passada foi disputado no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, e teve a presença do Rafael Nadal, né? Que todo mundo fez, foi um alarde, todo mundo acompanhando o torneio, os ginásios, o Ibirapuera ficou lotado praticamente todos os dias, né? E mulherada aí no fim, gritando, é, mulherada, é, Até feito não sei o quê. a mulher não sabe nem o que é um forehand, um spin, backhand, smash. pô, Ai, meu por Deus. aí, é por aí. Mas Mas o vamos discutir Nadal, novamente. esportivamente, o Nadal foi muito bem, né? Conseguiu aí o seu primeiro título após a volta, né, às quadras. Ele que primeiro disputou o torneio de Vinha del Mar no Chile, foi vice, né, pô, o argentino me fugiu o nome, Zeballos, Horácio Zeballos, e aí Isso. Horácio Zeballos venceu ele na final do Vinha del Mar e semana passada o Nadal já derrotou outro argentino, Davi Nalbandian, por 2 sets a 0. É isso aí, Oi. Nadal. Pode começar a discutir sobre o que vocês acharam da atuação do Nadal. Foi um torneio, acho que simples, fácil para ele, né? Mas ele, lembrar que ele estava nas duplas também, mas ele abdicou das duplas, né? Porque por causa das dores no joelho, que acho que ele ainda sente um pouco, né? Por causa da quadra, que foi muito discutida, né? Todo mundo reclamava da quadra. Ele desistiu justamente para poupar o joelho e porque a quadra não estava na sua condição ideal. Não, é isso aí. Mas vocês acham que o Nadal, dá para gente julgar o Nadal agora porque vai voltar a ser aquele Nadal? Ou vocês acham que não mais? É, Ele vai ter que conviver com as dores agora até o final da carreira e não vai conseguir chegar àquele nível de Federer, Djokovic, Andy Murray. é o que eu falei, né, no último podcast, né, que tivemos, né, falando já do esporte de verão, Nadal pra ele, poxa, já teve, não sei, trocentas lesões no joelho, tanto num como no outro, é complicado mesmo, realmente ele voltar em forma, tudo bem, a gente já viu vários casos de jogadores, não só do tênis, mas como do futebol, né, o Ronaldo que se recuperou, fez a farra lá na Copa do Mundo, e o Nadal pode se recuperar aí também no futebol, né? Não Ou tem. no tênis. Ih, No futebol. já tô. Futebol não dá. O tio dele, tudo bem, né? Porque ele era o tio do Ángel Nadal, Miguel Ángel Nadal, que era do Barcelona dos anos 90, né? Mas ele, acho que no futebol não dá mais, não. Aí surto também é cultura, ó. Informei. Beleza. Informei. Marcos informei. Miguel Ángel Nadal é tio de Rafael Nadal. Jogou no Barcelona nos anos 90. Pois é, mas voltando ao tênis, o Nadal, assim, ele tem tênis pra chegar na frente, né? Chegar tipo numas quartas de final de Grand Slam, né, por exemplo, mas pra ele chegar lá, superar o Djokovic e o Federer, meu amigo, vai ser duro, né? Vai ser. Eu acho improvável. Ah, o Nadal ainda é jovem, né? Ele tem 25 anos, né? 26. Não tenho. Ah, não, é mais. Ele vai fazer 27. Vai ser um pouco difícil mesmo, realmente. Pra mim ele era um pouco mais novo. Eu aposto no Nadal, acho que nos outros torneios não, mas tem um torneio que eu apostaria em Rafael Nadal, seria Roland Garros. Que é a Eu especialidade acho, dele no eu acho saibro, né? que ele pode, nesse torneio, porque talvez
é a especialidade dele. Ele sempre foi muito acima dos demais quando ele estava em forma competindo em Roland Garros, tanto que ele venceu diversas vezes. E eu acredito que, mesmo meio cambaleado, né, esse problema no joelho, essas coisas, é, ele deve chegar, não sei se chega a ganhar, mas eu apostaria no Rafael Nadal na semifinal em Roland Garros. É, Semifinal, semifinal acho que a gente chega até semi, mas Final, quarta de final, final é é, previsível. eu tô dizendo que acho que é o mínimo que ele deve chegar, porque eu acredito que realmente o Nadal no Saibro é um tênis excepcional. E com o Saibro de qualidade, né? Porque é o que foi a reclamação do Brasil, muito da quadra dura do Saibro. Então, eu acredito que no Roland Garros, nos outros torneios, realmente eu não sei. Não sei se ele vai disputar todos os Masters antes, né? Que tem antes de Roland Garros, mas pelo menos Roland Garros, se ele disputar, para mim, ele é um semifinal no mínimo. é verdade. E continuando no Brasil Open, tivemos também nas duplas, né, a vitória da dupla formada pelo. Pelo Peia e pelo Soares. É isso mesmo. Pelo Pé e pelo Soares. E o Bruno Soares aí se consolidando aí como um dos principais duplistas do mundo, né? Ele. Ele e o Marcelo Melo. Só que o Marcelo Melo no Brasil Open não teve uma grande atuação logo na primeira rodada, enquanto o Bruno Soares teve sucesso, né? Foi campeão. E olha que o Marcelo Mello era a dupla número 1. E perdeu pra dupla o Tomás Bellucci. Pois é, o Belucci e o João Souza Feijão, né? Exatamente. Surpreendente, eu O diria. Belucci, né? Já que tocou no Belucci, né? O Belucci que também no simples foi mal, né? É o quinto cabeça de chave, perdeu pro Filipe Volandre na segunda rodada. Não Aliás, teve uma. Vai, continua. Pode continuar, Felipe. Não, pode falar. Né, que o Volante ganhou do Bellucci na semifinal do ano passado. Continua a freguesia. Mas o É, Belucci é aquele tenista que a gente sabe que é tenista bunda de neném. A gente não sabe a hora que vai sair uma merda. Tem hora rapaz, E rapaz. polêmica, mas ele não mente não. O Bellucci é Polêmica. muito instável. hoje eu tô polêmica, mas realmente ele tem partidas que ele é excepcional. Eu falo, caramba, que isso? Top 10. Aí na outra partida ele perde pro 78º do ranking. Ainda É, eu do número 158 do ranking. Meio, sei lá. Não é sei. verdade, né? O cara, vocês puderam perceber na Copa Davis, né? Que o Belucci fez um jogaço, né? Contra o John Isner, Jogou muito. venceu, recuperou, né? Correu atrás do resultado. E aí chega no Brasil Open, acaba caindo logo cedo. Verdade, na Copa dele. É uma instabilidade. Isso que o motivo de às vezes criticar o Belucci não é porque ele seja um mau tenista, horrível, enfim, mas é por causa da instabilidade dele, né? É, Ele podia ser mais, aprimorar um pouquinho mais para tentar ser um pouquinho mais estável no circuito. não, é verdade. Dá pra ver que justamente que o problema do Belucci é de cabeça. Porque tênis ele tem. Ele, como você falou, ele jogou muito nessa partida contra o John Isner. Pô, situação muito boa. Ele correu atrás do resultado. No Muito bom. caso lá, na partida contra o John Isner, ele começou perdendo e recuperou. É, Só que a maioria das partidas que a gente conhece, que a gente até brinca assim, que ele perde justamente de virada, né? Começa bem, arrasando adversário, chega no segundo set ou terceiro e começa perdendo e acaba degringolando. Esse é verdade. Não sei, não sei. Realmente o problema dele é muito mental. E o tênis, cara,
acho que o principal é o mental, né, cara? Todo mundo sabe fazer todos os fundamentos do tênis, mas o mental é muito importante de você saber a hora de arriscar, a hora de você ficar mais na defensiva. Isso afeta, acho que isso afeta muito o Belucci no mental. Tinha que fazer contratar um psicólogo para ficar com ele todo o ano, sabe? Para ele ver se a melhorar. Porque ele é um tenista muito bom, só não tem um mental que, por exemplo, tinha o Gustavo Kirten, tinha o Verigene. Às vezes o Verigene não tinha uma garra, conseguia correr atrás, mas ele falta para ele esse negócio. Um Belucci eu não sei, sabe? Belucci eu acho que. Belucci, eu assim, não acho que Belucci essas coisas. Eu já tive mais fé no Belucci. Mas depois de derrotas bestas, assim, de pipocadas épicas, eu não vejo mais assim, como o Belucci subir, vai ficar em 30, 35, 40. Acho que a Toninho vai permanecer. Não é um desastre, mas também não é excepcionalidade de todos. Não, você tem que falar que ele é bom, porque se um dia a gente for pedir uma entrevista com ele vai que ele ouviu isso. Polêmica. Ele é bom. Não falei mal dele não, hein? Pô, Beruti, você é bom. Eu sou a cabeça, Beruti. Pra você é bom, tá? Depois a gente pede uma entrevista pra ele manda a gente pra casa do Caramba. Chapéu. Aí... Mas assim, agora falando, eu sei que é brincadeira, mas falando sério, o cara, poxa, também tem que aceitar as críticas, né? Não, isso aí. Eu falei uma crítica construtiva pra ele. Realmente o problema dele é mental mesmo. Não tô dizendo que ele é maluco da cabeça. Mas falta a ele certos fundamentos, assim, de ter a consciência mesmo, de ter a confiança de saber fazer as jogadas no momento certo. Entendeu? É isso, só isso. Tá. E antes de encerrar a parte do tênis, né? Ontem tivemos o ATP 500 de Memphis, né? Nos Estados Unidos, e nas duplas o Bruno Soares e o Peia perderam para os irmãos Bryan por 2-0. Enfim. Eu vou fazer uma piada estilo um amigo nosso. Que o ATP foi em Memphis, né? E rapaz, quem foi o campeão ganhou o quê? Uma roupa do Elvis Presley? Meu Deus. Falta aquele botão, sabe? Ih, cadê? Eu não tenho. Não baixei. Tá, mas fica. É uma homenagem a um amigo meu que eu não quero revelar o nome. Ele trabalha no nosso time, né? Trabalha no Surto Olímpico, tá? Tá fazendo agora o Surtocast, mas não sou eu. Valeu a indireta, agradeço. Aqui, achei. És tu, Regis. Não vou nem comentar em direta, mas... Quem sabe sabe. Essa piada foi uma homenagem, porque é Memphis, Elvis Presley. Pronto. Opa, aí sim. Meu Deus. E eu pensava que esse botão me ia perseguir por aqui. Mas vamos lá, vamos para o próximo assunto. Depois do Brasil Open, vamos falar do Mundial de Esqui Alpino que aconteceu. Então quem acompanhou melhor foram os camaradas Felipe Andrade e Regis Silva, que inclusive tivemos transmissão ao vivo. Se você perder... tiramos uma onda, né? Mostrando nossos conhecimentos no slalom, no downhill. Foi estilo Álvaro José e... não sei mais. Álvaro José e Luciano do Vale, né? Luciano do Vale, Luciano do Vale. Eu lembrei do show do esporte, show do faixa nobre do esporte. Um dia ainda faremos um faixa nobre aqui no Surto. Só esperem verão. Faixa nobre do Surto. Mas vamos lá, vamos falar dos resultados do esqui alpino. Vou mandar ver. Felipe. O grande destaque, né, do Mundial de Esqui Alpino foi o norte-americano Ted Liggett, né, que conquistou 3 medalhas de ouro na competição, né? Ele que venceu no Super G, no slalom gigante e no super combinado. Ele
com essas vitórias aí já marca o próprio nome já entre os favoritos aí a serem os que possam levar o maior número de medalhas assim durante os jogos de Sochi. E entre as mulheres não tivemos assim aquela mulher que se destacou, né? A atleta que fez a festa no quadro de medalhas, né? A Tina Maze da Eslovênia, que todo mundo pensava que ela pudesse vencer a maior parte das provas, acabou saindo de Schladming, na Áustria, que foi o lugar que aconteceu o torneio. Ela só ganhou um ouro no Super G. Nas outras provas, o slalom gigante super combinado, ela ficou com bronze. E para também destacar das mulheres, foram duas pratas, Felipe. Foi prata no slalom gigante e prata no super combinado. Isso, desculpem. Outro destaque foi a atleta Michaela Schifrin dos Estados Unidos, que foi ouro no slalom normal. Ela que tem apenas 17 anos, tem idade para ser ainda competir nas provas júnior, e aí se destacando entre as atletas aí sênior, né? Foi grande prova dela. A prova do slalom, ela foi muito bem mesmo. Aliás, falando do Mundial, né? Falar a musa, para alguns a Lindsey Vonn, né? Que dizem momento caras agora de estar namorando com o Tiger Woods. Que beleza. É momento caras, total. Ok. Ela levou uma queda logo no primeiro dia de prova, no Super G. Uma queda feia, afetou o joelho dela e a tirou toda a temporada. Agora 2012, 2013, ela só deve voltar quando começar a próxima temporada de inverno, que já é a reta final para Sochi. Pra ela volta, né? Pode ainda recuperar o que ela perdeu aí, que ela tem até chance de classificação, né? Mas é aquela coisa, voltando de uma lesão ainda grave no joelho, e foi uma fratura ela fraturou, foi a tíbia, né? Acho que foi. Isso, então. Ela fraturou a tíbia e rompeu os ligamentos dos joelhos, e isso compromete muito a tentativa dela de repetir a atuação dela em Vancouver, né? Pois é. Vamos pegar outro destaque, mas nesse caso aqui tem um destaque negativo, para a questão da Áustria, né? Que a Áustria é um país tradicionalíssimo, o maior vencedor de medalhas no Mundial de Esqui Alpino, sofreu para ganhar um ouro, só viu no último dia com o Marcel Hirscher no slalom. Que o outro ouro tinha sido uma prova olímpica, que foi a prova por equipes, né? Que a Áustria ganhou, com a Suécia em segundo e a Alemanha em terceiro. Mas a Áustria foi quase a decepção, eu diria até que foi a decepção por só conquistar um ouro, mas com o Hirscher, a outra prata também com o Hirscher no slalom gigante, e também com a Kirchgartner no slalom, e mais 3 bronzes no slalom, no super combinado, e no slalom gigante, e também no super combinado. Mas como diz, fala. Pode falar, desculpa. Como fala, tipo, para a Áustria não basta apenas um ouro, né? Tinha tipo uma escrita, né? Que a Áustria era difícil ela sair de um campeonato desse tipo com poucos ouros ou nenhum, né? A última vez que saiu sem ouro, se eu não me engano, tem uns 40 anos. Então, foi 40 anos, deixa eu ver, 40 anos 70 atrás foi não sei qual é o nome, deixa pra lá. Foi um lugar da Tchecoslováquia. Rapaz, vamos pronunciar direito, rapaz. Precisamos do nosso. Foi em. Cadê? Tchecoslováquia? Não, rapaz. Não, tu tá falando qual lugar? Não, foi do Mundial de Esqui Alpino. Mundial de Esqui Alpino mesmo. Que foi esse Mundial? Ih, caramba, eu errei. De novo. Acho que foi em Val Gardena. Val Gardena, Itália, 70. Na Itália. Ah, não, foi não. Esse aí eles medalharam ouro. Foi em St. Moritz.
Não, tem outro também. Ih, Agora rapaz. nos enrolamos. Tamo Passou- ruim, né? Tamo. Aí toda- A gente não. Corta essa parte. Vamos Isso aqui voltar dói. ao Quem, atualidade. quem sabe faz ao vivo, ô louco, meu. Já diria o Tá, poeta, Fausto Silva. ô louco. Mas resumindo, então, é crise na Áustria, né? Crise na Áustria. Se não se ligarem, vão voltar poucas medalhas, né? Em Sochi. O técnico já foi demitido, a torcida já tá pichando lá as montanhas. Aliás, Queremos esquiador. como viu na transmissão, cheio de gente. É impressionante como os austríacos amam esse esporte. Pois é, os caras. É um futebol pra eles, né? Mais ou menos. Mal comparando. Pois é. Quando o Richter ganhou o ouro, aquele. Os caras lá, os torcedores balançando as bandeirinhas. Foi uma festa. Enfim. E no final das contas, né, quem acabou saindo bem da fita no Campeonato Mundial foi os Estados Unidos, né? 4 Foi. ouros e um bronze. Foi campeão do 4 de medalhas. Contando as provas olímpicas apenas. Em segundo lugar, a França, com 2 ouros, uma prata e um bronze. O terceiro lugar da Eslovênia, com 1 ouro e 2 pratas. A Eslovênia que praticamente depende da Tina Maze para poder medalhar no esqui alpino. Aliás, também no Mundial de Esqui Alpino, um dos mitos, ganhou mais medalhas, né? Que foi o Axel Landis-Vindal, o norueguês. Conquistou mais 2 medalhas no Mundial. Foi o bronze no Super G e o ouro no Downhill. Ele tem apenas 8 medalhas no Mundial. São 5 de ouro, 1 de prata e 2 de bronze. É o ídolo, aliás, é o ídolo do Felipe Leias. Pois é. O cara vem para defender o título no Super G e tentar aí conquistar os ouros perdidos no Downhill, os lá um gigante. Mas assim, com o Ted Liggett aí em grande forma, boa fase, vai ser complicado. É difícil. Vamos esperar para ver ano que vem. Esperamos aí poder fazer igual no esqui alpino, né? Nos dias que a gente fez transmissão, poder fazer aí uma transmissão maneira aí pro pessoal. Já tô antecipando o nosso pensamento. Acho que já podemos passar para o próximo assunto, né? Exatamente. Depois do esqui alpino, vamos falar sobre outro assunto bem repercutido nesse mês, que foi a decisão do COI em fazer a recomendação da exclusão da luta para os Jogos de 2020. Regis, você pode falar um pouco melhor sobre isso aí? Como é que foi essa reunião, né? Explica, pessoal, como é que é mais ou menos. Como se faz essa reunião de exclusão, né? Se essa é uma exclusão definitiva. Então é o seguinte, os membros do COI se reuniram agora antes do carnaval, depois do carnaval, foi na 11 e 12 de fevereiro. Que sempre eles fazem uma reunião para avaliação de modalidades, de como foi o desempenho dela em audiência, financeiramente, em popularidade, depois dos Jogos Olímpicos. Aí, de acordo com esses preceitos, eles fazem a escolha de, se tiver que mudar o programa, de como mudar, quem tirar, para poder substituir. A mesa executiva, que é composta de 14 membros, faz a votação. Escolhe os esportes que são indicados, esses vamos retirar. E vamos para votar. São 15 membros da mesa, mas o presidente do COI, o Jacques Rogge, não vota. Aí foram 5 esportes para a famosa degola. A luta, o pentatlo moderno, o hóquei na grama, o taekwondo e a canoagem. Esses 5 iam ser votados para ver qual seria indicado para ser excluído do programa de 2020 e 2024. Na primeira rodada, o pentatlo e a luta receberam 5 votos cada. O hóquei 2, o taekwondo e a canoagem 1.
Ok, aí foi para a segunda rodada de votação. A luta recebeu 7 votos, o pentatlo recebeu 4, o hockey também 4. A canoagem, não, luta 4, o pentatlo 4, a hockey 2, não, 1, hockey no grama, canoagem, taekwondo, 1 voto cada um. Aí com isso, no desempate entre o hockey e a canoagem e o taekwondo, o hockey, a canoagem recebeu menos votos e tirou o risco de exclusão. Aí, na quarta rodada de votação foram 4 esportes. A luta recebeu 6 votos, o pentatlo 5 e o hockey 3. O taekwondo não recebeu nenhum voto e se salvou. Aí a rodada final de votação, quem recebesse mais votos seria indicado para exclusão. E nessa rodada a luta se salvou. A luta foi por água abaixo. Recebeu 8 votos, o hockey e o pentatlo com 3. Aí com essa votação o hockey e o pentatlo se salvaram. Então no que eles chamam de o núcleo dos esportes olímpicos, que são 25 esportes, e a luta agora cai junto com mais 7 esportes para poder manter o seu lugar, porque ela foi indicada, mas não quer dizer que ela vai sair. A luta se junta com mais 7 esportes. A luta o wakeboard, o wushu, os esportes sobre patins, a escalada esportiva, o beisebol e o softball que se uniram, o karatê que vão lutar em maio. Em São Petersburgo vai ter mais uma rodada de votação. 3 ou 4 esportes irão prosseguir e outros serão eliminados definitivamente. E na reunião do COI em Buenos Aires vai ter a decisão final de quem fica, se a luta vai ficar ou se teremos um novo esporte olímpico para 2020. Quer dizer, a luta ainda há salvação para a luta, mas o que joga contra ela é o fato de o COI nunca ter, nessas reuniões do COI, nunca ter acontecido dela reverter uma decisão da mesa executiva. Quer dizer, é lutar contra as probabilidades, mas de repente pode acontecer. Felipe? Deixa eu só fazer uma perguntinha antes, que eu acredito que Fala, Marcos. alguns do pessoal que deve estar ouvindo o Surtocast deve ter ficado com essa pergunta também. Que esporte é o Wushu? Cara, o Wushu, como a gente conhece, é o Kung Fu. Ah, é? É. Ah. Só que nesse caso, o esporte, o Wushu, nesse caso Kung Fu, e cada modalidade que quer entrar, ele apresenta uns esportes. Por exemplo, você pensa que esporte sobre patins, você pensa o quê? Aquela patinação com tipo artística, mas não no gelo. Mas não, nesse caso, é semelhante com a patinação de velocidade do jogo de inverno, que é 300 metros, 10 quilômetros. Nesse caso, o Wushu quer colocar nos Jogos Olímpicos uma tipo com armas. Ele demonstra usando espada, umas coisas assim, uma demonstração como se fosse uma demonstração das armas, aí o cara ganha nota, dependendo. Sabe a ginástica rítmica desportiva? Aham. Que tem a bola, o aro, Entendi. que tem a fita, é nesse estilo. Um Wushu, né? Que é o Kung Fu, em vez de ser o Kung Fu um batendo no outro, os Bruce Lee lá batendo no outro. Você sabe quem praticou esse tipo de Wushu? Jet Li. Jet Li é o dele. Bruce Lee deve ter feito Wushu também quando tava vivo. Não duvido. Jack Chan deve ter feito isso também. Imagina, todos esses chineses de filme de luta devem ter feito isso aí. Pois é. O Jet Li tá apoiando a candidatura do Wushu? Deve estar, né? Com certeza. Assim como o Federer tá... e também tem que colocar o Squash. O Squash também tá tentando. O Federer está apoiando o Squash. O Federer está apoiando o Squash. Então... O Squash que é o que bate... É tipo... Bate na parede, né? Joga contra a parede. E se o atleta não pegar, é ponto do adversário. Exatamente. Agora é esperar pra ver, né? Vamos ver se a luta tem força pra lutar literalmente contra as probabilidades. Vamos torcer que sim. E o Felipe tem a surpresinha aí. Fala aí, Felipe. Hoje mais cedo, né? Eu, o Marcos e o Regis fizemos uma entrevista exclusiva com o Pedro Gama Filho, que é presidente da Confederação Brasileira de Lutas Associadas. E ele
deu umas palavrinhas sobre toda essa situação, né? Eu vou jogar a parte da entrevista que a gente fez com ele. Amanhã no YouTube eu vou publicar lá no canal do Surto Olímpico, né? Só botar lá www.youtube.com/Surto Olímpico. E aí vocês podem conferir, além do nosso Surtocast, que vai ao ar amanhã, vai também ao ar a entrevista completa com o Pedro Gama. Mas enquanto isso, a gente vai deixar um aperitivo para vocês aqui, com as principais perguntas aqui que fizemos para o presidente. Vou soltar. Bom, o assunto que teve o grande repercussão foi a luta ter sido considerada, recomendada a ser excluída dos Jogos de 2020. Eu queria saber como que você reagiu a essa notícia e como o mundo da luta olímpica em si reagiu a essa notícia dessa possível exclusão para 2020. Bom, primeiramente, saudações do podcast. Oi, Pedro. Da comunidade da luta, um dia antes, sobre a possibilidade que a luta estava entre as modalidades que estariam em risco. E eu, como ele sabe, eu não acreditei, falei, nem é possível, que isso? De jeito nenhum. Capaz de amanhã seria anunciado que as outras três categorias femininas, que eu tive com o presidente há uma semana atrás. Então eu realmente não esperava, foi uma grande surpresa. Mas, de qualquer jeito, eu acho que a luta é mais tradicional que os esportes que ficaram e mais tradicional que os esportes que estão na disputa com ela. E eu acho que a gente tem tudo para reverter esse quadro. Basta que a FILA atente mais para esse fator político tão importante dentro do Comitê Olímpico Internacional. Né? Não, é isso aí. Regis está aqui com a gente, Regis Silva. Regis, se você fazer uma pergunta para o Pedro, pode falar. Bom dia a todos, bom dia, presidente. Bom dia. É o seguinte, como o Marcos mencionou, né, foi algo meio que inesperado, mas eu estava lendo uma notícia, o presidente da Federação Russa de Luta, ele chegou a falar que algum tempo atrás ele tinha recebido essa notícia de que a luta poderia entrar nessa votação para ser excluída. E por isso, o presidente, o Rafael Martinetti, o antigo suíço da FILA, Martinetti, ele não teria feito nada, ele deixou correr e aconteceu. O que o senhor pensa disso? Que o presidente da FILA pode ter sido parte culpado de ter chegado a esse ponto. Como o Mamishvili, né? O membro do Burô da Rússia comentou, a luta já teve em risco outras vezes, principalmente o estilo greco-romano tomou um warning aí de uma talvez saída do programa, mas que acabou nos concretizando. Isso foi em 2002. Agora, recentemente, eu não sei se aconteceu, isso aí eu não posso dizer, porque eles são membros do Burô e eu estou chegando lá, né? Eu não sei se aconteceu essa mensagem. Agora, o que a gente sabe é que teve uma carta do Jacques Rogge pro Rafael Martinetti, o antigo presidente, cumprimentando a FILA pela excelente Olimpíada, pelo público e por alguns dos fatores que eles alegaram como causa da recomendação. Então, é algo que eu acho que na minha opinião, a FILA foi negligente, sim. Ela deveria ter tomado as providências para resguardar a luta olímpica, né? Um esporte tão forte, fundador dos Jogos Olímpicos. Mas eu acho que a confiança foi o fator principal, assim, o excesso de confiança. Eu acho que a luta pecou por isso e agora a comunidade está unida aí para tentar reverter, né, cara? É o que nos resta, até fazendo política, correndo atrás de cada país correndo atrás de seus membros do IOC, tentando persuadir eles, porque realmente não tem nenhum sentido os Jogos Olímpicos sem o wrestling, né? Felipe? Presidente, bom dia. Presidente, agora sobre o cenário brasileiro, né? Recentemente você e o Carlos Arthur Nussmann inauguraram o CT novo da CBLA no Centro lá de Educação Física da Marina, não foi isso?
E foi isso. Porventura, se por acaso o COI decidir manter a decisão de deixar a luta olímpica de fora, o que pode acontecer com esse novo CT? Assim, para depois de 2016? Na verdade, a gente tem um contrato assinado até 2016 com a Federação Internacional e com o Comitê Olímpico Brasileiro. O que 2016 vai determinar, entendeu? Eu acho que, mesmo, vamos pensar aí negativamente, o que eu não gosto de fazer, porque eu estou muito positivo em relação a essa questão. Mas se acontecer o pior, se a luta realmente sair e o Brasil demonstrar o que a gente espera, o resultado que a gente espera em 2016, uma boa participação e até uma possível medalha em 2016, que é o que eu realmente espero, pelo nível de evolução que os nossos atletas vêm apresentando, eu acho que... Eu não acredito que o Comitê Olímpico possa levar tão a sério a saída da luta olímpica, porque eu não consigo ver os Jogos Olímpicos sem a luta olímpica. Vocês me desculpem, assim, eu sou o presidente da confederação, então de repente para mim é mais fácil isso, mas eu não consigo ver os Jogos Olímpicos sem o wrestling. É muita tradição, são jogos da antiguidade, sabe? Eu acho que vai ser revertido, se não for, né, nessas instâncias agora de São Petersburgo e Buenos Aires, vão fazer uma nova... Os wrestlers não vão desistir, cara. Os lutadores olímpicos são as pessoas mais preparadas do mundo em termos de atleticismo, são as cabeças mais fortes do movimento olímpico. Eles não vão desistir, eles têm muita influência. Pra você ter uma noção, agora quando o Burô foram eleitos novos membros, o outro membro que entrou comigo, fora o Karelin, não preciso nem apresentar, quem conhece um pouco de olimpismo conhece o Karelin, sabe o que ele representa para o movimento. O outro membro que foi eleito é o Jim Sher, que foi CEO do USOC durante 10 anos. Ou seja, o cara ganhou 4 Olimpíadas, entendeu? E como é que fazem uma comissão onde o pentatlo moderno estava representado pelo Samaranch Júnior e a luta não tem um representante, e os Estados Unidos não tem um representante, que é o terceiro esporte em número de medalhas para eles, entendeu? Acima de ginástica, de esporte que tem muito peso lá dentro dos Estados Unidos, eles só estão atrás do atletismo e da natação. Então, eu acho que o centro fila no Rio de Janeiro realmente fica em xeque, como os outros o centro fila pelo mundo, né? Tem uma em Sófia, tem uma na Oceania. Mas a gente tem que focar em 2016, saber que a gente tem uma Olimpíada dentro de casa. Nossos atletas vão estar parados de qualquer jeito. Não sei como é que vão estar os atletas do mundo, não sei a que ponto vai impactar se o pior acontecer no wrestling pelo resto do mundo. Pode ser que perca investimento, e aí seria até uma vantagem competitiva para os nossos atletas dentro de 2016. Mas eu prefiro pensar que a gente vai contornar isso, e eu não vou descansar enquanto isso não acontecer. A modalidade entrasse no programa olímpico. Ela entrou. Resta saber se essa será a última edição ou teremos outras edições de Mundial de Rugby Sevens. Fica a conferir. Mas agora vamos preparar, que o rugby está crescendo no Brasil, e preparar melhor o masculino para as Olimpíadas de 2016. Exatamente. Só uma pergunta, que eu não sou, assim, ainda não acompanho muito o Rugby Sevens, né? Mas diga. O time feminino do Brasil, ele parece ser melhor assim do que o feminino? Não, que o masculino. Melhor que o masculino. Pois é. Felipe, é verdade. Não é que a questão é tão assim ser melhor. A questão é o nível do feminino brasileiro é maior do que o nível do feminino do resto da América do Sul. Acho que mais o ponto é mais esse. O rugby masculino é forte, mas tem a Argentina e o Uruguai que são mais fortes ainda. Então a Argentina o rugby de 15 da Argentina é muito forte, da América do Sul com certeza é o mais forte. E no rugby sevens o Brasil luta ali com o Chile, tentar alcançar o Uruguai e a Argentina. Eu penso que nesse caso do feminino é que o rugby sevens do Brasil é muito acima do feminino do resto da América do Sul. Pelo também fato da lacuna técnica no feminino ser menor, né, cara? O rugby é praticado já na Argentina, acho que no Uruguai, 100 anos praticamente. O rugby
veio junto com o futebol pegou somente no Brasil, mas na Argentina também o rugby é muito conhecido. Então, realmente, o Brasil realmente ainda está muito abaixo da Argentina e Uruguai, principalmente da Argentina. E no feminino, o rugby feminino é um pouco mais recente, essa lacuna técnica é um pouco menor. Então, foi o que o Brasil conseguiu ser mais importante no feminino do que no masculino, entendeu? Mas tirando isso, até no cenário geral, tanto no rugby tradicional, a coisa feminina é mais evoluído, né? Porque a diferença técnica para as principais seleções é menor do que no masculino, que é anos e anos e anos de jogo. Entendeu? É isso. Do rugby, podemos partir então agora para o hockey sobre a grama, né? O hockey sobre a grama, para quem não sabe, a partir do dia 27 de fevereiro, vamos ter a Liga Mundial de Hockey sobre a Grama, que vai ter cobertura em loco do pessoal do Surto Olímpico. Vai ser eu e Felipe que a gente vai revezar nos dias lá para fazer a cobertura do evento, entrevistar, vamos tirar foto, vamos tentar fazer bastante coisa legal lá. E o Brasil está nas duas, e um detalhe interessante que o Reis quiser explicar melhor, né, que no hockey sobre a grama o Brasil não está garantido nos Jogos Olímpicos, não é isso? Pois é, não, tá não. Por causa do nível técnico, que algumas modalidades exigem um certo nível para poder disputar. Tanto que, se eu não me engano, em 2004, a Grécia não disputou o hockey na grama, porque não tinha nível. Mesmo sem dia nos jogos, não teve essas vagas garantidas. Aí o Brasil tem que melhorar mais para poder realmente ter a vaga no hockey garantida. Agora vamos ver que essa Liga Mundial tem 3 anos para treinar, disputar competições. Aí vamos esperar e torcer que o Brasil melhore. Mas é aquela coisa, só porque vai sediar, não quer dizer que vai disputar. E o hockey na grama não tem essas vagas não garantidas. Exatamente. Pois é, e a Liga Mundial de Hockey é um dos torneios que a Federação Internacional utiliza para poder fazer o ranqueamento e tirar a conclusão, né? Se convida o país, se o país pode realmente disputar, tá apto, ou se vai ficar de fora e acaba aquela regra do país sede, né? É isso aí. Pois é. Mas Vai, Marcos. Não, eu ia falar só agora o hockey sobre a grama, de novo. No masculino, vai ser entre os dias 27 de fevereiro e 5 de março, em Deodoro, no Rio de Janeiro. Vai ter o Argentina, África do Sul, Chile, Estados Unidos, Trinidad e Tobago e Brasil. E no feminino, que vai ser entre o dia 5 e termina 10 de março, 4 e 10 de março, temos no feminino Estados Unidos, Chile, Escócia, Trinidad e Tobago, Uruguai e Brasil. Pode falar aí, só que esse pouco falta informação. Pois é, estava aqui na grama, né? Liga Mundial, são 3, essa segunda fase, são 4 grupos, cada um tem 6 equipes. Agora, na semana passada, terminou hoje, foi disputada a fase lá da Índia, que tinha Índia, Irlanda, Bangladesh, China, Alemanha e as Ilhas Fiji. Índia e Irlanda classificaram. E agora vem a fase brasileira, que vai ter Argentina, Brasil, Chile, África do Sul, Trinidad e Tobago e Estados Unidos. É isso aí, velho. Você pode destacar alguma seleção favorita nesse coisa? O Brasil pode estar se encaixado favorito por estar jogando em casa? Não, o Brasil não é favorito, não. Não, infelizmente não é. Nos homens, não tem nível. No masculino ainda pode ter alguma esperança, né? Ainda mais graças à grande campanha lá no Sul-Americano, que o Brasil acabou com bronze. Porém, no feminino é meio complicado. Esses dias aí eu conversei com uma das jogadoras, inclusive com a Patrícia Busch, que é uma das convocadas do time feminino. Ela me disse que o time dos Estados Unidos e do Chile que são os grandes adversários da vez, né? No feminino, e vai ser complicado bater essas duas seleções. E lembrando, né, que
são 2 vagas por grupo, né? Para se classificar para a próxima fase, que é a fase semifinal. Que aí vão ser seleções realmente de primeiro calibre, né? Tipo Argentina, Holanda. E quanto ao masculino, o masculino tem a participação da África do Sul, que disputou a última Olimpíada em Londres. Só que a África do Sul não teve uma grande atuação, né? Ficou com o último lugar, não foi? Foi o último lugar no masculino. Enfim, mas o currículo chama um pouco a atenção e pode balançar um pouco a seleção brasileira. Eu acho assim, pelo plantel da lista dessas equipes, eu acho que a favorita do grupo do Brasil para se classificar, eu penso que fica entre a África do Sul e a Argentina. No masculino ou no feminino? Oh, no masculino. Isso. Enfim, no masculino eu não conheço muito bem a seleção dos homens, né? Eu conheço a feminina, né? Da Luciana Aymar e tudo mais, né? Mas todo mundo conhece. A seleção argentina feminina. As leonas. E acabei de conferir aqui por acaso que a Argentina também disputou, né? Os Jogos Olímpicos, além da África do Sul, ou seja, não é um torneio fraco, né? Para quem falava bem forte. Para quem falava que a Liga Mundial não vai ter coisa de forte, não sei o que, enfim, são duas grandes seleções não, né? Seleções olímpicas. Com participações olímpicas. Lembrando que também essa Liga Mundial, que depois dessa segunda fase, vai ter a fase semifinal. E a Liga Mundial, essa liga vai servir como qualificação para a Copa do Mundo de Hóquei de 2014. Vai ser disputada na Holanda. Holanda, que é um dos principais países, né, É a campeã olímpica feminina. Bicampeã. É pouca coisa. É muito forte, é impressionante. E no masculino, a Alemanha também é bicampeã olímpica. E agora, voltando, né, ao torneio agora, dessa semana, só para passar os horários para quem vai estar assim, tranquilo, de bobeira em casa, quem, por favor, né, dá uma ajuda aos atletas e também o pessoal aí a gente mesmo também, né, dá aquela audiência. Tem uns horários aqui. Na quarta-feira o Brasil enfrenta a África do Sul 9 da manhã. Na quinta-feira Brasil e Argentina também 9 da manhã. Sábado Brasil e Estados Unidos 9 da manhã. Domingo Brasil e Chile 1h30 da tarde. E na outra terça-feira sem ser essa outra, Brasil e Trinidad e Tobago às 3h30 da tarde. E é lá em Deodoro, né, no centro de hóquei lá. E é entrada franca. Ou seja, chegou lá, só entrar e curtir. É um esporte legal. É tipo de gelo, né? A diferença é que é disputado na grama e com mais atletas, né? 11 atletas. É interessante. Quem gosta de esporte, que pode dar uma passada lá, bem, se não puder, acompanha pelo Surto Olímpico, que a gente vai fazer uma cobertura legal. E se bobear, a gente faz até logo um tempo real. Se bobear, é a gente que vai fazer o tempo real, né? No meu caso, se a TIM deixar, eu faço. Boa. Acompanhando o Surto, você vai saber o que está rolando em Deodoro. Verdade. A gente dá um jeitinho. E vamos partir para o nosso próximo assunto, então, depois de... Aqui sobre a grama, vamos falar sobre o Mundial de Ciclismo Pista, né? Para
Vai lá, Felipe, é contigo. O Mundial de Ciclismo Pista que novamente foi a vitória aí do time da Grã-Bretanha, né? Foram 4 medalhas de ouro. 4 medalhas de ouro pela Grã-Bretanha. 5 de ouro, foi 5 de ouro. Não, mas 5 ouros, 2 pratas e 2 bronzes. Mas eu tô contando só as olímpicas. Ah, sim, só a medalha olímpica, certo. Aqui a gente não tem preconceito com prova não olímpica, mas a gente prefere citar as provas olímpicas apenas porque, enfim, é o que a gente vai assistir. É o que vai medalhar, né? Surto olímpico é o nome. Então vamos falar Mas enfim, voltando ao quadro de medalhas, né? A atuação da Grã-Bretanha destacada. Foram 4 ouros, 2 pratas e 1 bronze, 7 no total. Seguidos de perto pela Alemanha, 3 ouros, 2 pratas e nenhum bronze, 5 no total. E o terceiro lugar, a Austrália, com 1 ouro, 1 prata e 2 bronzes. Contando apenas as olímpicas, obviamente. De destaque assim, podemos destacar o Jason Kenny, da Grã-Bretanha, que venceu o Keirin, prova do Keirin masculino, e a Rebecca James, a Becky James, que foi responsável por 2 dos ouros britânicos, né? No sprint e também no Keirin. E também tivemos a boa atuação do alemão Stefan Bottscher, que conquistou 2 ouros, ele no sprint masculino e por equipes, né? Sprint por equipes. Junto com o René Enders e o Maximilian Levy. Verdade. Essa competição marcou aí a primeira sem a grande lenda do ciclismo, que é do ciclismo pista, que era o Chris Hoy. Sir Chris Hoy. Sir Chris Hoy. A gente tem que tratar bem. Salientar a lenda. Ele é bom. Muito bom. É o cara, né? Tanto que Sir Chris Hoy. Mas enfim. Ele decidiu, ele não quis disputar, não sabe ainda, tá ainda em dúvida. Na verdade ele ainda continua pensativo. Ele não sabe se em 2016 ele vai chegar lá para disputar o Rio, para poder fechar aí o ciclo tão vitorioso dele da carreira desse grande ciclista. Pois é, aqui o Felipe vai concordar comigo. Além do Roy, né, no caso também em dúvida, assim, outra ausência de peso foi a Anna Meares, a australiana, que depois das Olimpíadas tirou uma pausa de um tempão aí, agora está voltando aos treinos. E também essa aposentada, Victoria Pendleton, que parou depois dos Jogos de Londres. Victoria Pendleton, que é o Chris Hoy de saias, né? A mulher conquistou inúmeras medalhas de ouro, tanto em mundiais, tanto como Olimpíadas, e resolveu se aposentar. Já a Anna Meares ainda continua aí na dúvida se vai continuar a pedalar nas pistas. Ela tá treinando, ela voltou pelo Twitter dela, ela voltou aos treinos, voltou. Ela vai continuar. Continuar uma pausazinha para descansar. Ela que teve 2 ouros no ano passado, esse ano ela resolveu tirar uma temporada sabática, né? Agora ela tá voltando. Agora estamos nos esportes de verão, nós estamos no início de temporada, né? Enquanto nos de inverno estamos encerrando, aqui já ainda é o início. Pois é, então agora terminadas as considerações, agora Superliga, NBB, Felipe, Marcos, aí quem começa? No meu da NBB rapidinho, porque não tem muito o que dizer. Acho que a notícia mais relevante é que o Flamengo finalmente perdeu no NBB, né, cara? Ele, depois de 20 vitórias seguidas, ele perdeu pro Franca no sábado. E na quinta-feira agora perdeu também para o Brasília, né? Mas segunda venceu do Berlândia e ontem venceu do Basquete Cearense.
Continua líder, mas era algo que realmente ia acontecer com o time do Flamengo em breve. Só fica a preocupação para quem o time do Flamengo, o time do Flamengo, que o jogo do Brasília se encaixa no jogo do Flamengo. O jogo do Flamengo não se encaixa com o Brasília. O Brasília sabe anular a força ofensiva que o Flamengo tem, e o Flamengo não consegue marcar a defesa do Brasília. Então, isso por uma final que deve ser em condições normais de temperatura e pressão, Flamengo e Brasília, pode dar uma vantagem para o Brasília nesse caso. Podemos falar só isso mesmo. Daqui a tá no final, tá quase definindo a Liga Feminina, a LBF, mas isso eu posso deixar mais para março, que aí já falo assim, final, isso aí. Realmente, nesse caso, eu admito que eu fico um pouco desanimado acompanhar um torneio com 7 times, desde o basquete feminino, que começa em Campeonato Brasileiro, e começa em janeiro e termina em abril. Então, eu falo melhor sobre isso em março, que aí quando já define o NBB, já vai definir boa parte da NBA, eu falo melhor sobre isso. Felipe, tem alguma coisa sobre a Superliga? A Superliga de vôlei feminino que já está chegando nos seus momentos de definição, né? Todas as equipes que vão disputar o playoff, né? O playoff final já estão pelo menos no feminino, né? No masculino ainda vamos ter uma última rodada, só que já temos algumas equipes já com seu destino definido, né? O RJX, o Sada Cruzeiro, o SESI, o Canoas, o Medley Campinas e o Vivo Minas já estão lá, né? E o vôlei futuro, né? A última vaga vai ser decidida entre o São Bernardo e o Volta Redonda. Agora, quanto o feminino tivemos aí na sexta-feira o clássico entre Osasco e Rio de Janeiro e Unilever. O Unilever começou a partida bem, fez 2-0 e acabou que na parte final o Osasco conseguiu a virada, né? Foi aí mais um dos grandes jogos, né, que as duas equipes fazem, né? Sempre é um espetáculo à parte, né? Um dos jogos mais esperados das temporadas de Superliga. Agora, voltando à questão dos playoffs, né? Teremos já classificados o Unilever, o Solis Osasco, o Vôlei a Mil, o Praia Clube, o SESI, o Pinheiros, o Minas e o Rio do Sul. As 8 equipes já qualificadas já para disputar os playoffs, já tabela definida e os confrontos decididos, né? O Unilever enfrenta o Rio do Sul, o Solis, o Osasco enfrenta o Minas, o Vôlei a Mil encara o Pinheiros e o Praia Clube encara o SESI, né? Se eu fosse fazer algumas apostas, né, vendo o momento, eu creio que as 4 primeiras colocadas, né, o Unilever, o Solis, o Vôlei a Mil e o Praia Clube, acho que se classificam, né? Pelo que tem demonstrado já, pelas partidas que fizeram até agora na Superliga, eu creio que essas equipes aí consigam a classificação para as semifinais. Quanto ao masculino, ainda vou aguardar um pouquinho, aí eu faço na coluna do vôlei falo um pouquinho melhor do masculino, que ainda não está 100% definido. Pois é. E antes de terminarmos, uma última informação que a gente não podia deixar passar em branco, né? Foi o 3º lugar da Yanni Marques na Copa do Mundo de pentatlo moderno. Foi disputada ontem lá nos Estados Unidos, em Palm Springs. O primeiro lugar ficou com a Victoria Tereshchuk da Ucrânia, em segundo a Shonan Zhang da China, e Yanni Marques repetindo o 3º lugar de Londres, ganhou a medalha de bronze. A próxima etapa é no Rio, no fim de março. E esperamos estar lá também, conferindo aí as emoções.
É isso aí, vamos torcer para Yane Marques, nossa camarada. A entrevista pra gente é nossa camarada. Pois é, é mano do mano. É nóis. Fecha com nós. Então, vamos lá, vamos encerrando mais um SurtoCast, né? Vamos então deixar agora para vocês o destaque final. Se quiser, Regis Silva, manda aí seu destaque final de encerramento de mais um. Queria falar, né, que foi o destaque desse mês de fevereiro, acho que dominou os holofotes do esporte olímpico, foi a questão da luta estar em risco de sair do programa, porque foi, tirando 1900, teve presente todas as edições de Jogos Olímpicos, é uma tradição, e vamos esperar para ver o que vai acontecer. Agora tem que estar pela própria sobrevivência do esporte. Se você está na Olimpíada, você tem patrocínio, você tem audiência. Você está fora, terão tempos difíceis. Vamos esperar para ver o que vai acontecer. É isso aí. Felipe Andrade dá esse destaque final aí pro fim do SurtoCast. Pois é, aí a gente, além da luta, né, que a gente discutiu, fez a entrevista com o Pedro, a gente fala também da questão do Pistorius aí, a gente torce aí para que o caso seja o mais rápido possível resolvido e que além de respeitar a memória da falecida, né, da modelo lá, a esposa do Pistorius, o Pistorius seja realmente inocente no caso e, enfim, tudo seja resolvido, ele possa voltar às competições, fazer aquilo que ele mais sabe fazer, que é correr, né? Bater recordes e superar. E agradecer a audiência dos amigos, né, que acompanharam o SurtoCast, que a gente tá planejando aí começar um SurtoCast semanal, né? A gente vai ver isso ainda, vamos ver se vai ser viável. E é isso. Eu desejo boa noite a todos, uma boa semana e que dê uma moral. Se você é do Rio de Janeiro, dê uma moral pro pessoal lá do Rock na Grama. Acompanhe a Liga Mundial de Rock. Não, vocês não vão se decepcionar. O esporte é maneiro. É isso aí. Então, eu também agora aproveito e me despeço. Agradeço a todo mundo que ficou ouvindo o SurtoCast, todo nossas notícias sobre o mundo olímpico, vai deixar você o mais informado possível. E se você não curte, ou você não conhece nossa página no Facebook, né? facebook.com/surtoolímpico. No Twitter é twitter.com. É @surtoolímpico no Twitter, né? twitter.com/surtoolímpico também. Pode ser, né? Pro arroba era mais rápido, né? Eu que me embananei. Mas assim, pra quem não é twitteiro, né? A gente passa o link também. Você vai lá no Twitter e digita SurtoOlímpico. Aí aparece, só vai para o primeiro. Ainda a gente não tem aquele Vzinho ainda não, mas quem sabe? Quem sabe? Mas SurtoOlímpico e do YouTube, né? youtube.com/SurtoOlímpico. Se você quer, amanhã vai estar disponível a entrevista na íntegra com o Pergama Filho, presidente da Federação Brasileira de Lutas. E depois vai ter essa gravação, se você perdeu, se você pegou só uma parte, quer ouvir o resto, ou quer ouvir de novo, entendeu? Ou como um de nós três, que como a gente sempre faz, mostra para nossas mães, tipo aqui, mãe, eu tô na rádio. Então, agradecer a todos. Fiquem ligados, essa semana vamos ter Liga Mundial de Hóquei sobre a Grama, cobertura do Surto Olímpico e em março, quem sabe mais algumas coisinhas aí no Pentato e quem sabe mais. Então até o próximo, por enquanto, o próximo vai ser mais ou menos final de março. Então, até lá, pessoal. Boa noite, um bom final de mês para todo mundo e até a próxima. Valeu. Falou, gente. Boa noite. Valeu, galera. Boa noite.